Nós todos devemos pensar assim. Pensar como se a gente vai viver até os 100 anos de idade. Construir sonhos, traçar objetivos, perseguir objetivos durante a vida, lutar por eles. Como se nós fôssemos pessoas eternas, que fôssemos viver muitos e muitos anos. Porém, nunca devemos esquecer que nós somos humanos e a nossa vida é frágil. Somos frágeis porque somos humanos, viventes. A qualquer momento pode se romper a linha da nossa vida. Mas nunca desanimar e colocar a finitude da morte em frente. Olhar o futuro, batalhar por ele, sonhar e perseguir esses sonhos. O Evangelho de hoje nos fala sobre um pecado chamado ganância. Não só o Evangelho, as leituras também falam nisso. Ganância, o que é? O que significa essa palavra tão pequena? Significa vontade ilimitada de acumular cada vez mais. A ganância, ela está muito ligada ao egoísmo. A pessoa quer tudo para si. E por isso ela peca, ela esquece dos outros. O ganancioso vai tentar tirar vantagem de todos para acumular para si. O que ele conseguiu hoje é pouco diante do que ele pretende possuir amanhã e depois. E para conseguir, ele muitas vezes vai usar de tantos subterfúgios. Pode e vai pisar em cima de muita gente. Vai esquecer as pessoas necessitadas. Muitas e muitas vezes vai entrar para o caminho do roubo para aumentar o seu capital. Jesus nos fala isso e conta uma bonita parábola, uma história que diz assim: um homem tinha muita vontade de enriquecer. A luta dele era essa, ele era ganancioso por excelência. Plantou, semeou muito e as chuvas foram abundantes, o tempo foi benigno, bom, e ele colheu muito trigo. Não tinha nem onde colocar a sua colheita. Construiu novos celeiros, grandes, encheu-os, guardou ali também seus bens e disse: agora aproveita, bebe, come, descansa, desfruta, viaja, faz tudo o que você quer de bom, porque por muitos anos você não precisa se preocupar com ninguém, você já tem tudo. Porém, ele não sabia que naquela noite ele seria chamado. Alguma coisa aconteceu, um infarto, um AVC, um derrame, alguma coisa, e ele teve que partir. E ali ficaram todos os seus bens e toda a sua colheita. Jesus nos fala, a felicidade não consiste na abundância de bens. Pobres. Nós sempre teremos pobres no meio de nós, desde os tempos antigos. Como uma pessoa é pobre ou fica pobre? Tem muitas maneiras de uma pessoa permanecer pobre. Nós temos que ser honestos e reconhecer. Tem pessoas que não gostam mesmo de trabalhar. Isso nós sabemos. Da mesma maneira que tem pessoas dedicadas ao trabalho, tem um afã de trabalhar e lutar, tem pessoas que não gostam. Eu mesmo conheci um senhor que ele não gostava de trabalhar. Então ele vivia aplicando golpes aqui. Um homem bem vestido, distinto, de família boa, aplicava um golpe aqui, outro ali, empréstimo. E um dia eu perguntei para ele: e o senhor vai ter que pagar? O senhor vive de empréstimos, empresta aqui, empresta ali. E ele me respondeu algo que me marcou, porque eu guardei para toda a vida. 30 anos ou 40 faz que aconteceu isso. Ele me disse assim: não, dívida a gente não paga, dívida a gente administra. Isso é aplicar golpes em cima do outro. Isso não é honesto. E ele não conseguiu muita coisa na vida, porque chegou um tempo em que ninguém mais confiava nele. Ninguém mais emprestava, ninguém mais queria negócios com ele. Aí veio a separação, perdeu uma excelente esposa, honesta, perdeu o respeito de seus 3 filhos,
buscou uma segunda, terceira união, nada deu certo, e hoje, depois de uma doença que eliminou muitas forças, ele se encontra numa casa de repouso que vive de caridade, porque nunca se preocupou nem em fazer uma contribuição e garantir uma aposentadoria. Então nós temos pessoas que não gostam de trabalhar, por isso são pobres. Nós temos pessoas que são pobres, apesar de lutarem, batalharem muito, às vezes não encontram oportunidades e não conseguem melhorar de vida. Lutam, buscam, às vezes, doenças na família. Nós temos também pessoas países e povos que são pobres porque um outro esmaga, oprime, explora. Nós temos na África e na América do Sul países que são pobres porque países ricos minam tudo, todas as riquezas. O poder econômico está controlado por outros. Então nós temos países, populações, povos pobres por essa razão. E isso o Evangelho combate frontalmente. E ricos? Por que nós temos ricos? Temos pessoas que nasceram ricos, souberam conduzir os bens que herdaram e continuam ricos, porque trabalham, batalham. São pessoas dedicadas. Temos pessoas que às vezes nem são ricas, mas ganham herança, se tornam pessoas ricas, podem, conseguem manter esse poder aquisitivo. Nós temos pessoas que são pobres e de repente têm uma boa administração, têm uma visão de negócios e acabam se tornando pessoas muito bem de vidas. Aqui em Serra Negra nós temos grandes exemplos disso. Em 1 ano e 1 mês eu já soube de tantos casos de pessoas que começaram do nada, batalhando ali, trabalhando de dia, muitas vezes à noite, com dedicação, colocando sua família para ajudar, foram crescendo, tinham uma visão de negócios, de futuro, se tornaram pessoas muito bem de vidas. Claro, existe isso. Então nós temos esse exemplo do Evangelho, pessoas ricas e pessoas pobres. Jesus diz que a felicidade não está nem ali, nem num lado, nem no outro. A felicidade não se encontra na abundância de bens, ou talvez em poucos bens. A felicidade é algo diferente, ele nos fala. Deus quer para todos nós a prosperidade. Deus não quer que as pessoas sofram privações, passem por grandes necessidades, que não tenham aquilo que elas podem, gostam e poderiam ter. Deus quer a nossa felicidade e vai sempre nos ajudar. A divina providência nos ajuda se nós estendermos a mão e pedirmos: Senhor, me ajuda, eu preciso disso, estamos precisando mais disso aqui, minha família tem essas necessidades. Confia na divina providência, vai pedindo e Ele vai abrindo os caminhos e vai ajudando. Então, muito importante confiar na divina providência. E também ter sabedoria de guardar. Nós podemos ser pessoas esbanjadoras que jogam tudo, gastam tudo. Guardar, economizar, todos nós devemos fazer, como diz, nossa poupança. Por quê? Isso é ser previdente, guardar um pouco. Não sabemos o dia de amanhã, amanhã pode surgir uma doença na família, teremos que ter uma economia à mão. Um filho, um neto precisa estudar, precisamos contribuir para a formação de um filho, de um neto. Pode algum de nós, de repente, baixar o seu nível de vida, por esse ou aquele motivo precisar de um auxílio, nós teremos ali algo guardado, uma poupança para estender a mão e ajudar. Sim, sempre repetiremos, Deus quer a nossa felicidade, a nossa prosperidade. A nossa parte é ser previdentes, sempre guardar um pouco, não ser esbanjadores, perdulários, que gastem tudo o que ganhem, ou aquelas pessoas consumistas, que não pode ver nada, compre tudo. Não, devemos ter essa sabedoria de também ser econômicos e guardar. Mas, acima de tudo, e aqui está o ponto principal do nosso Evangelho, jamais ser gananciosos.
jamais ser egoístas, jamais querer apenas acumular, acumular, porque a nossa vida, mesmo que pareça tão longa, muitas vezes é curta. A fragilidade nossa é muito grande e nós devemos então fazer algo muito importante: depositar também e principalmente no banco da caridade. Jamais esquecer isso. É garantia de futuro. Depositar no banco da caridade, da fraternidade, porque o dono desse banco é Deus nosso Pai. O administrador desse banco, podemos dizer, é nosso Senhor Jesus Cristo. Os lucros são garantidos. Nenhuma bolsa de valores vai baixar os rendimentos de quem deposita nesse banco de Deus nosso Pai, o banco da caridade. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Creio em Deus.